Fala, meu sétimo ano. E aí, tranquilo? Vamos para a nossa terceira videoaula? Como é que essa videoaula vai acontecer, então? Na última aula que a gente teve, a nossa segunda videoaula, eu fiz a correção com vocês de alguns exercícios finalizando, né? O capítulo 2. E aqueles dois primeiros capítulos vão ser referentes à prova P1 de vocês. Hoje, a gente vai começar conteúdo de P2. Então, quem quiser botar aí, ó, P2 na apostila, pode marcar, tá? E nesse conteúdo aí que a gente vai começar hoje, de P2, a gente vai começar a falar sobre a população brasileira, tá? E de como a mesma se desenvolveu aí ao longo dos séculos. Beleza? Primeira coisa importante que a gente tem que levar em consideração quando se fala de população brasileira é a nossa grande diversidade populacional. O que eu quero dizer com isso? Há uma grande miscigenação, né? Uma grande mistura de povos dentro do nosso território, que a gente não consegue visualizar, por exemplo, se a gente visita outros países do mundo, né? Como é o caso de alguns países africanos, como é o caso de alguns países europeus. Você não consegue ver essa grande diversidade de pessoas como a gente consegue ver no território brasileiro. E isso se deve por quê? Por que acontece isso no nosso território? O que fez com que ao longo dos séculos, ao longo da nossa história, a gente conseguisse perceber essa grande diversidade populacional? A gente conseguisse perceber o que a gente chama de miscigenação, essa mistura de povos. Para início de conversa, é importante a gente levar em consideração que no início, no nosso território, que ainda não se chamava Brasil, você tinha a presença aí dos nativos, dos indígenas, que giravam em torno aí de quase 8 milhões de pessoas, 8 milhões de habitantes, né? Então era uma parcela significativa de pessoas que estavam distribuídos aí ao longo do nosso território. Só que chegaram os portugueses. E esses portugueses, juntamente com os espanhóis, que por um tempo dominaram o nosso território também, né, eles começaram a aprender uma série de modificações. Que modificações foram essas? Primeiro, o genocídio indígena, né, que foi muito presente não só no território brasileiro, como em outros países da América Latina. Tá ok? E por conta disso, novas modificações, novas diversidades populacionais começaram a surgir. Então, já que você tem os portugueses, os espanhóis, os indígenas que já anteriormente habitavam esse nosso território, você posteriormente vai ter a chegada dos africanos, que vieram trabalhar de forma compulsória no nosso território, que vieram trabalhar de forma escrava no nosso território. E por conta disso, através de um trabalho escravo, compulsório, esses africanos também acabaram, né, se transformando nessa mistura populacional que a gente tem no Brasil. Então você tem aí o indígena, você tem aí o português, o espanhol, o africano, e que, a partir do século XIX, você tem outros fluxos migratórios que também ajudaram nesse processo de miscigenação do Brasil, como é o caso, por exemplo, de italianos, de alemães, de japoneses, sírios, poloneses, libaneses, que também vieram para o Brasil e ajudaram a compor essa grande diversidade populacional que a gente tem. Se a gente parar para analisar aqui, por exemplo, você tem a imagem do indígena, que é peça fundamental dentro desse processo de miscigenação brasileira. Você tem aqui a foto de um bairro da Liberdade, né, em São Paulo, que você tem uma grande quantidade de orientais nessa localização, né, e você tem a imagem aí de alunos de uma escola no qual você tem cores de vários tipos dentro do Brasil, tá? E aí você tem uma tabelinha aí nessa página 234 que mostra, tá ok, essa população brasileira segundo a cor de pele. Branco tem uma porcentagem mais significativa, preta, amarela, parda, indígena, então você tem uma grande diversidade, uma grande mistura de povos aí dentro do território brasileiro. E aí, quais são as características gerais que a gente pode estar pontuando com relação à população brasileira? Tá? Essa dinâmica populacional se deve muito aos fluxos migratórios que vão acontecer aí ao longo dos séculos. Tá? Então, essa chegada de pessoas ajudaram a compor e modificar essa diversidade aí,
né, de habitantes que a gente tem no Brasil. E aí, como é que a gente consegue visualizar isso? Como é que a gente consegue ter essas características populacionais do Brasil? Através do censo. O censo demográfico é organizado aí pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão federal do governo, é responsável por coletar todas essas informações para que a gente tenha aí a realidade, para que a gente tenha aí um panorama geral do que se apresenta como população brasileira. Beleza? Outra questão importante aí, dentro dessa questão demográfica, desse estudo populacional, são alguns termos que normalmente a gente usa e que são importantes como grandes indicadores demográficos aí. É o caso dos termos população absoluta e população relativa. Toda vez que a gente fala de população absoluta, a gente está falando da quantidade de habitantes total de um território. Então, por exemplo, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. É a população absoluta. Outro termo semelhante a esse que a gente geralmente usa também é o populoso, né? Então, por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele é considerado populoso, onde a sua população absoluta gira em torno de 210 milhões de habitantes. Em contrapartida, quando a gente fala de população relativa, a gente está falando da quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Outros termos que a gente pode se referir à população relativa é densidade demográfica e povoado, que significam a mesma coisa. Então vamos lá, população absoluta é a mesma coisa que populoso. População relativa é a mesma coisa que densidade demográfica e povoado. Então, por exemplo, se eu falo, o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil tem uma quantidade de população total muito grande, porém ela está distribuída de forma desigual no território. Como assim, Tiago? Existem áreas que são mais povoadas do que outras. Existem áreas onde a concentração de habitantes por quilômetro quadrado é maior que outras. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a concentração populacional é maior. Em contrapartida, se a gente for, por exemplo, para a Amazônia, se a gente for em áreas aí de Roraima, Rondônia ou até mesmo do Acre, a concentração populacional é menor. Então, ela é menos povoada. A densidade demográfica é menor. A população relativa está menos concentrada. Em contrapartida, tem áreas aí, né, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, onde a população absoluta é maior. Ela é muito mais ela é muito mais populosa. Beleza? Tranquilo isso, gente? Show de bola. Outra coisa importante que a gente tem que ver quando se estuda essas questões referentes à população é como a população brasileira ela se desenvolveu ao longo do tempo aí, se a gente puder observar dentro de alguns gráficos. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico mostra para a gente a taxa bruta de natalidade e mortalidade de 2000 a 2017. Então, por exemplo, a linha vermelha mostra as taxas de natalidade de 2000 a 2017. Isso mostra que as famílias estão tendo menos filhos. Por quê? Há o quê? Uma queda no número de filhos com relação à família de 2000 a 2017. Há uma diminuição, as pessoas estão tendo menos filhos. Beleza? Isso aí são características referentes à evolução da população brasileira. Existem aí pontos ligados diretamente à questão econômica, ligados diretamente à questão social, que interferem aí. Obviamente também a inserção da mulher no mercado de trabalho pode estar interferindo aí nessa queda bruta da taxa de natalidade. Beleza? Da mesma forma, que a gente analisando aqui, por exemplo, a taxa de mortalidade no nosso país se apresenta constante neste período de 2000 a 2017. Né? Há uma continuação com relação a essas taxas de natalidade. Desculpa, de mortalidade. Por quê? Porque não há grande evolução com relação a ela. Desde 2010, o número de pessoas que vem morrendo, seja por qual motivo for, tem se mostrado constante. Não tem tido grandes alterações, né? Muito por conta da relação aí ligada diretamente à melhoria das condições de saúde,
né? A gente pode estar pontuando aí uma alimentação melhor da população brasileira. Isso tudo interfere aí, a feitura de exercícios, por exemplo, exercícios físicos, pode estar interferindo nesse processo. Tá ok? A gente tem um segundo gráfico aí que mostra a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Até que idade média a população brasileira ela atinge, né? Então você, por exemplo, tem uma média de quantas pessoas morrem. E aí nessa média, até que idade mais ou menos a população brasileira está atingindo nesses períodos aí que ele está apresentando para a gente. Então, por exemplo, de 1930, a expectativa de vida no Brasil era de 40 anos. Isso não quer dizer que ninguém conseguia passar dos 40 anos, não é isso. Mas a média mostrava para a gente que grande parte da população morria nessa faixa etária, 40 anos. Porém, nos últimos anos, se a gente parar para analisar, né, de 2000 para cá, você tem aí taxas de expectativa de vida muito maiores, onde a população brasileira está atingindo aí uma expectativa de vida de quase 76, 77 anos. Então, nos últimos anos, a gente consegue ver uma melhora com relação a essa expectativa de vida brasileira, o que mostra que os métodos ligados aí à medicina, né, saneamento básico, a gente pode estar falando aí uma melhor alimentação, a gente pode estar falando aí em programas de vacinação e ofertas de remédio, isso tudo pode ter contribuído aí para uma expectativa de vida maior da população brasileira. Beleza? Esse terceiro gráfico aqui vai mostrar para a gente, né, a taxa média de crescimento entre 1940 e 2010. Como assim? A gente consegue ver como a população brasileira, no contexto geral, ela estava crescendo até a década de 50. Ela estava tendo um aumento significativo da sua população. Só que a partir da década de 50, você teve uma queda nessa taxa média de crescimento, né? Uma queda da população. Em que sentido? O crescimento vegetativo, essa diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, começou a ser o quê? Mais significativa. E de que forma isso? Você acaba tendo uma diminuição gradual, né, desse crescimento vegetativo, dessa taxa média de crescimento da população. Tá? Então, isso não quer dizer que a população vai parar de crescer. Isso quer dizer que as famílias vão ter menos filhos. Mas isso não impede da população crescer. Crescer em que sentido? Mesmo que você tenha menos filhos, as famílias estão tendo 1, 2. Anteriormente, as famílias tinham 8, 10 filhos. Né? Se vocês forem para analisar a família de vocês, seus avós ou seus bisavós, tinham um número significativo de filhos. Né? Não são todos, mas em geral era isso que acontecia. Então isso fazia com que a população crescesse muito. Atualmente as famílias estão tendo menos filhos. Consequentemente, se a gente parar para analisar, né, esse número menor de filhos não faz com que a população não cresça. Cresce, mas cresce de ritmo mais lento. Tá ok, meu povo? Olha só. Na próxima aula a gente vai começar a ver a estrutura da população brasileira, tá? E a gente vai começar a discutir pirâmide etária, todas essas questões que permeiam o estudo da pirâmide etária, beleza? Eu vou deixar isso bem explicadinho para vocês na nossa folha que eu vou botar lá na plataforma, né? Para que vocês possam visualizar. Eu vou pedir para vocês lerem um para saber mais, para a gente levantar alguns pontos importantes que eu mesmo vou levantar na próxima aula, tá ok? E eu vou pedir também para que vocês façam desenvolver e aplicar, que começa na página 235 e termina na página 236, beleza? Então é isso, meu povo, estou terminando por aqui. Próxima aula, a gente dá continuidade ao conteúdo. Espero que vocês continuem em casa e que a gente consiga passar disso o mais rápido possível, beleza? Beijo para vocês e até a próxima.